Estamos falando do tema criação. É um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual. Uma compreensão profunda do tema da criação de Deus. Normalmente aqui nós ministramos séries de mensagens, e todas essas mensagens, começando pela criação, elas se agrupam às mensagens que o pastor Baracho está trabalhando também. As mensagens de soberania de Deus, que volta e outra o Lucas tem falado, essas mensagens se agrupam em um único tema. E quando você tem uma compreensão da obra da criação, e você entende a queda, ou o pecado original, e a depravação total, você entende a obra da justificação. Porque só existiu queda porque o homem foi criado. E só houve necessidade de justificação porque o homem pecou, porque o homem errou, desobedeceu a Deus, quebrou o pacto. E a criação, você entende toda a beleza e toda a grandeza de Deus. Todo o cuidado de Deus em relação ao homem e à mulher. Então, você consegue conceber na criação a profundidade do amor de Deus em relação à tua vida e à minha vida. Por isso é um dos temas que eu mais tenho explorado na minha caminhada aí no decorrer desses mais de 20 anos, pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, ensinando as Escrituras. Eu tenho explorado bem o tema criação, porque eu acho muito importante a igreja ela entender em profundidade esse tema. Porque se você entende o tema criação, fica muito fácil você entender o teu propósito existencial. Porque tem muita gente que tem dificuldade de entender o propósito existencial aqui nessa terra, aqui agora. Porque elas não entendem a razão pela qual elas foram criadas. Se você não entende a razão pela qual você foi criado ou criada, você não vai funcionar conforme determinou ou desejou o Criador. Ok? Então, quando você entende o tema criação, o propósito pelo qual você foi criado e criada, a tua vida ela vai fluir de uma maneira mais suave, mais leve, tendo a ajuda do Espírito Santo para cooperar com você nisso. Propósito é simplesmente a razão pela qual uma coisa existe. Deus criou você com um propósito. Antes de você vir ao mundo, Deus já tinha um propósito na tua vida. Ele já tinha um plano predeterminado a respeito da tua vida. Quando nós falamos de eleição, nós estamos falando disso. Ok? Ou você pensa que o Ford, quando ele pensou em criar o carro já estava pronto. Não, antes tinha um plano, tinha um projeto. O carro não surgiu a partir do momento que ele fabricou o primeiro carro. Ou o Santos Dumont, ele não fez o avião simplesmente a partir daquele momento que ele concebeu o avião e começou a voar. Antes havia um plano, havia um propósito. Isso tem a ver com eleição. Antes de você vir a essa existência, você já existia dentro dos planos e propósitos de Deus. Apenas você se manifestou no tempo oportuno, que é esse tempo aqui agora, para manifestar o desejo do coração de Deus. Então Deus te planejou antes, Ele te projetou antes, Ele te desejou antes, Ele te amou antes de você estar aqui. Deus não amou você aqui. O amor de Cristo na cruz foi uma manifestação desse amor que outrora Ele demonstrou na eternidade por você. Quando Ele sacrificou o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é uma forma de Deus demonstrar o amor dele por tua vida. O amor de Deus ele é mais profundo do que nós possamos imaginar. É mais profundo do que nós pensamos ou imaginamos. Então Deus, Ele te amou antes, Ele te desejou antes, Ele te projetou antes, para funcionar com um propósito. Propósito é a razão pela qual uma coisa existe. Quando Jobs ele criou o iPhone, ele desejou criar um celular que funcionasse como um telefone. Esse é o propósito original do iPhone, ser um telefone inteligente. E quando Deus ele pensou em você, quando Deus planejava você na eternidade, Ele pensava em você para funcionar segundo o desejo do seu coração. E quando você estuda as Escrituras, simplesmente você está estudando o manual do Criador a respeito da tua vida. Por que muita gente frustrada? Por que muita gente decepcionada? Por que muita gente sem saber a direção e o rumo na tua vida? Até aceitaram Jesus, no dizer popular, compreenderam a mensagem de Jesus, aceitaram a mensagem do Evangelho, mas estão andando aquém daquilo que o Criador desejou para elas. Porque elas simplesmente não entenderam a razão pela qual elas foram criadas.
Primeira coisa, você foi criada e criado para o louvor e para a glória de Deus. Para viver com Deus eternamente, para gozá-lo eternamente, para o louvor da glória de Deus. Essa é a razão principal pela qual Deus criou a mim e a você. Que Ele nos criou para louvá-lo e adorá-lo eternamente, para glorificá-lo, para gozá-lo da tua presença, da tua vida, da tua palavra, de tudo aquilo que Ele tem para você. Essa é a razão principal. Agora, o segundo motivo pelo qual Deus te criou, Deus desejou em teu coração estender o teu reino, o teu projeto de reino. E o texto que nós vamos falar aqui é justamente onde fala que Deus colocou o homem e a mulher no jardim. A criação, o lugar do homem e da mulher. Então Deus criou o homem e a mulher feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. A ideia de imagem, quando você olha para a imagem, é uma representação da figura real. Ou, quando Deus criou você e me criou, Ele queria que quando olhássemos para um ser humano, para uma pessoa, nós víssemos ali uma representação real de Deus. Se você passar por uma praça, se você ir por uma praça e você ver uma estátua de Ayrton Senna, vai conceber na tua mente a concepção de que aquela figura é o Ayrton Senna, porque é uma representatividade, é uma estátua. Então, a ideia no grego de imagem é estátua, uma representação. Então, você foi feita, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos nesta terra para expressarmos a glória, a grandeza e a majestade do Deus Criador. Você está nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Você veio a essa terra para expressar a grandeza de Deus, a beleza do Criador que criou os céus e a terra. Você está aqui para glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui na terra para te ajudar a glorificar a Jesus, honrar a Jesus, amar a Jesus, desejar a Jesus, caminhar com Jesus, servir a Jesus, pregar a palavra de Jesus, levar os teus ensinamentos nessa terra. Então veja bem, Deus criou o homem e a mulher e achou um lugar para o homem e a mulher no cosmos. Eu sempre pergunto ao Senhor, por que o Senhor nos colocou aqui nesse planeta? Eu questiono algumas questões bem infantis, intelectualmente falando, porque às vezes eu olho quanta guerra, quanta ganância, quanta usurpação, quanta presunção. Por exemplo, quando as pessoas estão guerreando por petróleo, por minério, as pessoas passam a vida inteira aqui nesse planeta, nessa cidade, para adquirir um pedaço de terra, para construir a tua casa própria, se cadastrar no programa Minha Casa Minha Dívida, para ter um direitinho de morar numa casa, enquanto ele parece que desperdiçou tanta terra, gente. Eu questiono a Deus sobre isso. Poderia ter nos colocado em Júpiter, dar um pequeno país para todo mundo. Existem tantos planetas, poderiam ter dado um planeta para cada casal construir uma nação. Não, mas Ele nos colocou aqui. E uma das razões que eu vejo para tudo isso, de Deus nos colocar nesse pequeno planeta e colocar o jardim, é que realmente Ele queria que nós fôssemos que nós amássemos uns aos outros e que nós estivéssemos o mais juntos possível uns dos outros. Talvez se nós morássemos em Júpiter, Lucas, eu ia demorar 1 ano para te ver. Mas Deus quer que eu veja você todos os dias da minha vida, se possível. Eu, conversando com a minha esposa, eu sempre falo que uma coisa legal, quando nós morávamos numa kitnet bem pequena, acho que dava uns 40 metros quadrados, a minha felicidade é que eu conseguia ver o rosto dela a todo momento. Aí nós fomos morar num local bem grande, quase 300 metros, para um casal sem filhos. Para eu ver o rosto dele era muito mais difícil. Então, nós estamos muito perto uns dos outros, isso é muito bom. Por isso que uma igreja pequena, às vezes, é bom, que você consegue ver o irmão, você consegue olhar o rosto do irmão, você vê o irmão, você desfruta da comunhão uns com os outros. Então, esse é o desejo de Deus.
Se Deus nos colocasse em Júpiter, Lucas, eu ia te ver a cada 10 anos, porque nós temos, às vezes, a preguiça de visitar uns aos outros, de estar uns com os outros, de tomar um café uns com os outros, de passar um tempo uns com os outros. Imagina se houvesse uma grande distância. Então, Ele nos colocou nesse planeta para que nós pudéssemos expressar o teu amor, a tua grandeza, amar uns aos outros. E Jesus, Ele deixou um ensinamento tremendo: o mundo saberá que sois meus discípulos, não é se vós estivermos com um carro do ano, não é se vós estivermos com uma conta cheia de dinheiro, milionários, não, é se vós amardes uns aos outros, assim o mundo saberá que sois meus discípulos. Então, uma das razões que Deus nos colocou aqui é para que nós amássemos uns aos outros. Então, Ele nos criou e nos colocou num lugar chamado planeta Terra. E antes do planeta Terra, Ele colocou o homem e a mulher num jardim no Éden. Num jardim no Éden, Ele colocou o homem e a mulher ali, para que eles se multiplicassem, para que eles crescessem e dominassem a terra, regessem a terra, mostrasse a grandeza do teu reino, a beleza do teu reino. Uma das outras razões pela qual nós estamos aqui: crescer e multiplicar, constituir a família da aliança, os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, a comunidade dos santos, a igreja imaculada, de adorar o Criador e exaltar o Criador. A outra razão é administrar todos os recursos, todos os bens, toda a riqueza do planeta. Ok? Criar um planeta sustentável mediante todos os recursos, tudo aquilo que Ele nos deu. Isso tem a ver com o reino. Porque tanta injustiça social? Porque falta o reino em evidência. Por que tantas pessoas sofrendo? Por que tantas pessoas morrendo aí? Até morrendo, podemos usar essa expressão, por causa da ausência da verdade do reino, do ensinamento do reino. Existem recursos para que ninguém tenha fome. Existem recursos para que todos tenham saúde. Existem recursos para que todos tenham casa própria. Existem recursos para que todos tenham educação. Existem recursos para que ninguém padeça, tanto criaturas como filhos. Mas o que está imperando? O espírito da corrupção, o espírito da ganância, dos filhos da serpente, da usurpação, do engano, que tem enganado até muitos escolhidos, ocupado o coração dos escolhidos e promovido a injustiça. Então, quando nós entendemos a mensagem da criação, o propósito fiel de Deus, as coisas realmente, nas nossas vidas, elas tomam um novo rumo. Eu vivo por propósito. Eu caminho por propósito. Tudo o que eu faço é por propósito. Eu não faço nada, eu não tomo nenhuma decisão, eu não tomo nenhuma atitude que não esteja calçado com o propósito de Deus. Eu não faço nada na minha vida sem antes buscar a Deus, sem antes buscar o coração de Deus, o desejo de Deus para a minha vida, e baseado em palavras que Deus me falou. E baseado em palavras que Deus me falou desde a minha caminhada, que seja lá nos primeiros anos de novo convertido, que Deus me deu palavras sobre o desejo do coração dele, sobre o propósito dele na minha vida. Eu só espero o plano de Deus se manifestar, porque eu entendi o propósito, eu entendi o que Deus quer da minha vida. Então eu vivo em tranquilidade, em paz, e deixo a palavra de Deus reinar na minha vida. E você tem que caminhar por propósito. Não por aquilo que você vê ou por aquilo que você pensa, mas segundo as Escrituras, segundo o propósito e promessas de Deus para a sua vida. E aprender a esperar o tempo oportuno do Senhor, onde Ele vai fazer com que a palavra dele se cumpra e se estabeleça na tua vida. Se é ministério, Ele vai confirmar. Se é missões, Ele vai confirmar. Se é empreendimentos, Ele vai confirmar. Se é negócios, Ele vai confirmar. Se é pregar o evangelho e ser um mártir, Ele vai confirmar. Se é ser um ministro da área de ensino, Ele vai confirmar. Se é ser um pastor, Ele vai confirmar. Se é levar as canções de Deus às nações, essa nação, Ele vai confirmar. Isso você precisa esperar. Quando Deus deu uma palavra para Davi, que ele seria rei sobre todo Israel, essa palavra demorou muitos anos para se cumprir.
Davi, ele andou pelas cavernas, ele andou sendo perseguido, ele andou muitas vezes sendo humilhado, padecendo pelos desertos e pelos campos, esperando por em torno de 15 anos, foi ungido 3 vezes, até que ele foi estabelecido em toda a nação de Israel. Quanto tempo você está disposto a falar, Senhor, acredita em Ti? Quanto tempo você está disposto a falar, Senhor, acredita, eu confio no propósito do Senhor, eu confio que o Senhor é fiel, eu confio que o Senhor não é verdadeiro, eu confio que a Tua palavra não falha. O que está acontecendo hoje? Uma igreja baseada no pensamento imediatista da sociedade, não baseado nas Escrituras, naquilo que as Escrituras propõem. As pessoas estão querendo que as coisas aconteçam, as coisas já aconteceram. Elas não vão acontecer, elas já aconteceram na tua vida, elas já aconteceram na minha vida. Nós estamos apenas numa caminhada, nós estamos apenas no barco rumo ao propósito de Deus. Então as pessoas, elas estão imediatistas, elas estão vindo para a igreja simplesmente esperando acontecer, porque elas não entenderam que isso já aconteceu antes da fundação do mundo. Não há nada que Deus faça na minha vida aqui que Ele já não tenha feito antes. Não há nada que Deus faça na tua vida hoje, aqui agora, que Ele já não tenha feito antes na eternidade. Você não está aqui para esperar acontecer. Esse filho que você está na barriga, Deus já concebeu que você teria esse filho na eternidade. Tudo que na tua vida acontecer, Deus já determinou antes pela sua palavra, a palavra da tua boca, todo o desejo dele, Ele já traçou todo o propósito, todo o plano pré-estabelecido para a tua vida. E o que você precisa fazer é simplesmente ouvir a palavra de Deus. Simplesmente o que vai ocorrer com a desobediência? Poderá ser que vai tardar um pouco. Eu penso assim. Simplesmente Deus dá a palavra e o Evangelho, as Escrituras, para nós entendermos e andarmos dentro da vontade perfeita dEle. Só que se você não escuta a palavra, a voz de Deus, simplesmente pode tardar um pouco, mas Deus vai cumprir do mesmo jeito que Ele desejou. Não vai falhar. Deus não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Então veja bem, Deus criou o homem e a mulher e os colocou no cosmos, ok? Nos colocou na Via Láctea, como eu falei, nos colocou no planeta Terra, no Éden, no jardim, ok? Vamos lá? Eu quero ler esse texto, Gênesis 2:8, eu quero sair um pouco das estrelas e vir um pouco para a Terra aqui, os outros planetas. E vamos meditar nesse texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 8, que fala a respeito do nosso lugar no cosmos, onde Deus colocou o homem e a mulher. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Veja bem que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden, um lugar, e Deus plantou um jardim no Éden. Normalmente nós usamos a expressão jardim do Éden. De fato, ela não está totalmente incorreta, porque é jardim do Éden porque estava no Éden. Mas Deus plantou um jardim no Éden, ok? Para os lados do leste, ali colocou o homem que formara Gênesis 2:8. Deus criou o cosmos e dentro do cosmos criou o jardim do Éden para ser o lar do homem e da mulher. Por que você acha que é tão difícil a tua vida e você sofre tanto? Por que você acha que essa vida, às vezes, ela é tão angustiante, ela é tão dolorosa, ela te traz tanto sofrimento, tanta angústia, tanta tristeza, em determinados momentos, frustrações, decepções, conflitos, resistência, dores, mágoas, desejos incontroláveis, muitas vezes, porque você não foi feito para viver no lugar que você está vivendo. Eu não fui feito para viver no habitat que eu estou vivendo. Eu creio que em momento algum da cabeça de Deus, Ele planejou cidades tais como nós concebemos. Isso eu creio que é uma criação do homem. Esse modelo de cidade, de governo de cidade, é um modelo baseado na ideologia humana. Deus tem um modelo de cidade, de governo em uma cidade que é a Nova Jerusalém. Ok? Ele tem um modelo. Não tem muito a ver com isso aqui que nós conhecemos.
Então nós vivemos nas cidades, nós vivemos num habitat que não foi o habitat projetado e planejado por Deus. Deus colocou o homem e a mulher e planejou para o homem e a mulher o seu lar em um jardim, cercado de beleza, cercado de vida, cercado de paz, de harmonia. E hoje nós vivemos situações conturbadas nas cidades. Você está andando pelo trânsito, daí a pouco é um conflito no trânsito, um caos no trânsito, de repente alguém toca no teu carro, já começa a xingar, já começa a brigar, já começa a vociferar, já começa a agredir, de repente você está num trabalho, num conflito com pessoas, com lideranças, todo mundo brigando por posições, por teu lugar, e isso gera angústias, tristezas, dentro do próprio casamento, na família muitas vezes, você não está nesse lugar desejado por Deus, onde há beleza, harmonia. Existem situações conturbadoras que geram conflitos, problemas dentro do relacionamento, simplesmente porque você não está vivendo no lugar. É como você tirar o peixe de água salgada e forçá-lo a viver em água doce. De repente tem alguma espécie que vai se adaptar e vai viver, mas o legal é que estivesse no habitat natural. O ideal é que você estivesse no jardim. O legal é que você estivesse num lugar onde houvesse paz e harmonia, onde tivesse alegria pela manhã do sol, houvesse tranquilidade, houvesse paz. Nós não vivemos no mundo de paz, nós vivemos no mundo de guerra. Nós vivemos num mundo onde há guerra, há conflitos, há contendas, há dissensões, há divisões, há usurpações, há altivez, há arrogância, há presunção. Esse é o mundo que você e eu vivemos. Só que Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo. Então, se nós queremos ter um pouco de paz nos nossos corações, nós precisamos da paz do meigo nazareno. Nós precisamos da paz do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E é essa paz que nós temos que buscar. Ele disse: a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como dá o mundo. Então, se nós queremos paz, nós precisamos primeiramente buscar essa paz no Senhor dos Senhores. Aquele que é o príncipe da paz. Ele que é o nosso amado, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, nos teus conflitos, nos teus dilemas do dia a dia, você, homem e mulher que foram feitos para viver no jardim, que Deus te colocou num lugar no cosmos, você resolve o teu problema com Jesus. O teu problema, ele deve ser resolvido com Jesus e com o Senhor no dia a dia, no teu cotidiano. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive. É muito difícil a gente conhecer um ser humano em profundidade, gente. Um ser humano é um ser complexo. Se fosse tão fácil, a ciência compreenderia. A psicologia compreenderia. A psiquiatria compreenderia. Não compreende. A própria medicina não conseguiu vasculhar todo o corpo humano, o DNA humano, porque o ser humano é um ser profundo e complexo. E daí, por isso, Deus é o único que conhece, por isso ele colocou o homem e a mulher no jardim, e com a queda e a depravação se desenrolou muitos problemas que nós temos que administrar no nosso dia a dia. Então veja bem, Deus criou o homem e a mulher, e os colocou no cosmos, no jardim, no lar, chamado Éden. Você consegue entender o que eu estou tentando dizer? Então entenda que você não está vivendo no teu habitat natural. A vida que você vive no momento, aqui, agora, não é o propósito original de Deus. Com a queda, o homem veio viver nessas condições, mas ele vai nos retornar para o Éden. Nós estamos numa caminhada de volta para o Éden, para usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. O que é o Éden? O jardim do Éden é um lugar, segundo as Escrituras, ok? O Éden não é um símbolo, não é a imaginação do pensamento poético judaico, não é a imaginação de Moisés. Não é uma ideia que surgiu do nada na cabeça de Moisés, e Moisés de repente decidiu registrar isso nas Escrituras. Mas o Éden, segundo as Escrituras, ele era um lugar onde Deus colocou o homem e a mulher e tinha um endereço. Onde estava localizado o Éden?
localizava-se no Vale Mesopotâmico, entre as partes baixas do rio Tigres e Eufrates que existem. Então, o Éden, ele tinha um endereço. O Jardim do Éden tinha um lugar. O Jardim do Éden foi projetado e planejado e colocado exatamente nesse lugar. E Deus tem as suas razões. O jardim era suprido de riqueza. Você reclama de riqueza, de falta de dinheiro, de recursos? Olha aí. As Escrituras dizem que havia um ouro, pedras preciosas, muita riqueza no jardim. E veja bem, eu disse que eu e você fomos criados para viver no Éden. E você reclama de provisão? O Senhor dá. Você reclama de falta de recursos? O Senhor dá. Mas você está num lugar que não tem toda essa provisão de riqueza que havia no Éden. E por isso às vezes falta, mas tu está voltando para lá. Ele está levando você de volta para lá, para esse lugar de provisão eterna no Senhor. O lugar do teu descanso, o lugar da tua paz. O lugar onde a tua alma vai se aquietar. A alma da gente aqui, ela fica agitada. Ela passa 2 dias calma e 2 dias agitada, conturbada, por causa dos conflitos que nós vivemos no dia a dia e nós temos que administrar como servos e servas de Deus. Mas veja bem, está te faltando alguma coisa? Simplesmente porque realmente você está fora do lugar. Já viu faltar comida para peixe? Eu nunca vi um peixe reclamar que está faltando comida, pular, está faltando comida. Tem tanque, sair do lugar vai faltar, se tirar ele do lugar vai faltar. É o que aconteceu conosco. Adão e Eva foram colocados do Éden, e Deus tinha um plano de expansão, ele deu uma ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. Eu creio que Deus não estava maluco quando ele projetou e planejou isso, né, Lucas? Ele tem consciência do que ele estava fazendo, e ele supriu, ele deu em abundância, ok? Havia abundância de alimentos, de sobra, ok? Para todos os filhos de Adão e Eva que viessem crescer ali no jardim. Toda espécie de ave que Adão desejasse para alimentar, comida de sobra, segundo as Escrituras. Ok? Não era um lugar de fome, não era um lugar de mendigar, de precisar pedir um pedaço de pão ou de alimento, porque era totalmente suprido. Esse é o propósito de Deus, suprir 100%. 100%. Provisão 100%. Então veja bem que o Éden era um lugar de riqueza e prosperidade. Quando o homem pecou, ele foi expulso do Éden. Embora o homem fosse colocado na terra para reger a terra, para governar a terra, não dá para saber o que aconteceu após o pecado, porque toda a natureza entrou em desordem. Os animais passaram a devorar uns aos outros, começou a haver guerras, começou a existir terremotos, situações que naturalmente, se o homem não tivesse pecado, não haveria. Tudo que existe, os problemas naturais que nós conhecemos, e muitas pessoas, inclusive, morrem por causa disso. Isso é tudo resultado do pecado e da depravação do ser humano. Deus fez fluir água em abundância no jardim, 4 nascentes segundo as Escrituras, ok? Era bem suprido de recursos minerais, ouro, prata, você vai ver lá todo tipo de recursos, Gênesis 2:12, e era um lugar de beleza. Hoje a beleza para nós, ela está na poesia e na arte, um pouco na natureza, por enquanto, né? A beleza natural das florestas tem sido destruída. Vocês lembram que eu falei que ia falar um pouco de ecologia? E realmente a depravação do homem ela é tão grande que até a própria natureza está sendo totalmente devastada. Impensavelmente, irracionalmente, muitos homens e mulheres destroem a natureza e eles não pensam nos seus netos e nos seus filhos. Eles poluem as águas, eles poluem os rios, eles derrubam as florestas, pensando simplesmente em si próprios. Porque se eu penso na minha filha, na Sofia, eu penso que Joel, representa Adão, e que Adão representa as gerações, eu não sei até onde irá a minha geração, a minha progênie. A Sofia vai ter os filhos, os netos,
e aí sucessivamente. Então, quando eu corto uma árvore, eu estou tirando algo da Sofia. Quando eu destruo algo, eu estou tirando algo do neto da Sofia. Eu estou tirando algo das gerações futuras. Quando eu estou poluindo um rio, eu estou destruindo algo. Quando eu pego um pneu, por exemplo, que demora não sei quantos anos, e jogo dentro de um rio, eu estou prejudicando a minha geração lá na frente. Só que o ser humano não pensa assim. O ser humano não imagina dessa maneira. Ele não pensa assim em algo relacionado a finanças, que nós temos falado muito também. Ele pensa no aqui e agora, na tua vida aqui e agora, e ele não pensa nos seus netos, nos filhos dos seus netos e por aí à frente. Parece que a vida é no tempo que ele está vivendo, que não vai ter mais vida. Então nós temos que ter essa consciência ecológica como igreja. Nós estamos falando de um jardim, onde haviam plantas, estamos falando de botânica, onde havia vida. Né? Eu sempre falo com o Rejane, é triste, muitas vezes eu ter que mostrar para a Sofia daqui a alguns anos um urso polar numa figura, num desenho, ou qualquer um tipo de animal aí que já está em extinção, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los. Né? Hoje, para você conhecer um animal, o teu filho, você leva num zoológico. Quando eu era criança, não precisava disso. Grande parte deles nós conhecíamos porque víamos nas florestas naturais. E hoje, no zoológico. Então, assim, nós temos que ter uma consciência profunda de criação. Então, nós temos que ser uma igreja que aprende, uma igreja educada ecologicamente. A Andressa sabe do que eu estou falando, da importância disso daí. E ela tem que pensar na criança dela, ela tem que pensar nos netos dela, ela tem que pensar nos bisnetos dela, porque isso vai acarretar um grande problema social. Do jeito que as coisas estão indo, os rios secando, as florestas sendo destruídas, os teus bisnetos vão ter muitos problemas. O aquecimento global é apenas o começo disso tudo. As geleiras que estão se derretendo é apenas o começo dessa devastação total. E haverá consequências graves. Haverá muitas consequências. Eu não quero aprofundar muito no assunto aqui, porque basicamente eu quero falar na frente algo só sobre ecologia. Como é que algumas cidades já estão se planejando para o futuro. Porque ficará impossível de habitar e morar nessas cidades, por causa do forte aquecimento. Essas cidades já estão se preparando nos Estados Unidos, os cientistas estão pensando a maneira de fazer com que as pessoas não possam sair dessas cidades dos próximos 40 anos por causa do calor insuportável do aquecimento global para habitar em outras áreas. Eu não duvido nada que haverá dissensões por regiões em climas mais amenos. Os camaradas vão estar vivendo em cidades insuportáveis, uma superpopulação vai ter que ir para outra região. Estamos falando de ecologia aqui, está dentro do tema. E haverá ter conflitos, superpopulação em alguns lugares e menos pessoas em relação a outros, porque isso vai gerar um caos total. Dentro do tema que nós estamos falando, isso é um assunto que eu estou falando que você vai ver, e você vai lembrar que esse pastor mineiro falou isso há 40 anos atrás, e você vai ver que eu não estou brincando. Você vai ver que nós temos consciência espiritual daquilo que nós falamos. Toda verdade, primeiramente, ela se manifesta na realidade física. Depois ela se manifesta entre uma realidade espiritual. Então, daqui 50 anos, a mensagem que eu vou estar pregando aqui vai ser diferente. Eu falei, eu disse, eu avisei, eu ministrei. A igreja está preocupada muito com algumas questões, são de suma importância. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um mover espiritual, de salvação, de libertação, de vida. Nós precisamos de um mover espiritual. Mas nós estamos orando, estamos buscando, e esse derramamento não tem vindo. Mas tem muitas outras coisas também que nós temos que estar preocupados. A igreja ela não se preocupa com questões econômicas. Quando você vai falar em relação a questões econômicas, igual nós aqui, somos muito voltados para o mercado financeiro, as pessoas não gostam, mas a hora que falta dinheiro no teu bolso, elas ficam desesperadas atrás do dinheiro, capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro. Aí quando você vai ensinar sobre economia, sobre finanças, não é importante, não é espiritual. Mas a hora que começar a faltar o dinheiro, começa a orar para Deus, colocar Deus no canto da parede, começa a clamar, chorar, peraí, mas não era tão importante assim.
Se não era importante no eu estar falando, ou no Lucas está falando, ou no Will está falando, por que vai incomodar a Deus então? A gente tem que incomodar a Deus por coisas importantes, né, Andressa? Então, se você vai falar de economia, de finanças, de negócios, dentro da igreja, dentro do ensinamento, isso não é espiritual. Só é espiritual quando eu estou orando e chorando, pedindo aquilo para Deus, entendeu? Então você vê a superficialidade, Lucas, da igreja nas escrituras. Sim, é importante. A Bíblia trata sobre ecologia, a Bíblia trata também sobre economia, a Bíblia trata sobre saúde. A Bíblia está falando aqui que havia ouro, prata. Por que está falando isso, gente? Para falar que as pedras eram bonitinhas e lindas, maravilhosas? Então fala de outros pedregulhos. Haviam rochas no jardim, havia outros tipos de pedra, de calcário. Não, o cara está citando que havia ouro e pedras preciosas. Por quê? Porque tem um lugar de importância no cosmos esses recursos. Cresceu o olho, né, Will? Diamante? Assim como a água é importante para você e para mim, e fala das nascentes, fala também dos recursos naturais, que eles eram e são importantes. Fala da beleza natural, fala da importância da beleza. A beleza natural, ela é boa, é importante. Você ter essa consciência que tudo que é natural é muito importante. E tudo que nós estamos vivendo é um reflexo daquilo que nós estamos nos tornando. Robotizados. Seres vivendo como se fôssemos criados em laboratório. A nossa comida, o nosso alimento é veneno. E nós só damos conta disso quando nós estamos doentes. Enquanto nós estamos com saúde, por exemplo, eu não dispenso com a Coca-Cola. Porque nós somos assim, imediatistas. O que importa é o momento, é o agora. É o que eu estou vivendo nesse momento que é importante. Mas a conscientização espiritual, ela vem para isso. Para entender a importância de tudo aquilo que Deus criou nas nossas vidas. Existe o que o homem criou também. Tem um papel importante. Mas nós devemos valorizar aquilo que Deus criou e deixou no cosmos. É importante o nosso carro, é importante a nossa TV, é importante o nosso celular, mas eu digo para você que a árvore é mais importante do que todos eles juntos. Tá bom? Que a água é muito mais importante do que o teu celular, do que o teu computador e do que o teu carro. Isso eu tenho consciência mediante as Escrituras, que são recursos que Deus deixou para suprir a vida do homem, para que o homem vivesse. Você pode viver sem um carro, você pode viver sem um celular, mas você não pode viver e não consegue viver sem a água que você bebe e sem o oxigênio, né, que as árvores liberam no ar. Então tenha consciência da importância desses recursos. Eu disse para vocês que eu ia explorar um pouco o tema. Não estou explorando como deveria então, explorar. Vai ter mais, hein? Um seminário aqui na igreja só sobre ecologia. O jardim era o lugar de crescimento e multiplicação da raça humana para dominar a terra. Eu já mencionei sobre isso. O jardim era o lugar de crescimento. É dali, a partir do jardim, que o homem cresceria, multiplicaria e encheria a terra. Sem pecar e sem queda, tá, gente? Quem está pensando que não existia sexo, a relação sexual antes da queda, está enganado. Como é que ia conceber e ter filho? Igual Maria, o Espírito Santo ia vir? Não funciona, tá? Não funciona para nós, só funcionou para Maria. Então, tinha que crescer, multiplicar e encher a terra a partir do meio comum pela qual nós nos multiplicamos, tá? Isso é de Deus, isso é bom. O inimigo colocou na cabeça da igreja católica, não da nossa igreja aqui, que o sexo é algo depravado, pervertido. É pervertido quando está fora dos padrões, das normas do Criador. Quando não está seguindo o manual do Criador. Aí está fora. Mas a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Então, se Deus criou o sexo é bom, e ele diz por meio do sexo, crescei, multiplicai e enchei a terra, né, Andressa? Foi assim que você arrumou uma criança, né? Não tem outro jeito. Se tiver, é só coisa de Deus mesmo.
Lugar de conhecer Deus de forma íntima pelo relacionamento. A maneira de você conhecer Deus intimamente, profundamente, é no relacionamento. É diariamente. E qual a primeira maneira de você conhecer Deus? É saber como Deus pensa. A melhor maneira de você relacionar profundamente com alguém é quando você sabe como a pessoa pensa, o caráter da pessoa, o que a pessoa gosta. Né, André? O que Tainá gosta? Então, quando você sabe o que a pessoa gosta, você desenvolve um relacionamento mais profundo. E como é que você vai saber que Deus gosta de algo? Estudando as Escrituras. Como você vai saber o que Deus requer de você? O que Ele deseja? O que mais enche o coração de Deus de alegria? Estudando aquilo que Ele propôs para você conhecer o coração dEle. E outra maneira de você conhecer a Deus, além de meditar nas Escrituras de dia e de noite, para ter cuidado, fazer tudo conforme nela está escrito, para prudentemente te conduzir e te prosperar, através da oração. Oração gera intimidade, porque oração é conversar. E quando você conversa com alguém, você começa a ouvi-la e ela começa a te ouvir. Na oração você precisa falar, mas você precisa aprender a ouvir o que Deus está falando para você. Quando eu estava dizendo para você no início da mensagem que eu estou vivendo simplesmente aquilo que Deus me comunicou, principalmente no início da minha caminhada e da minha fé, porque eu aprendi a ouvir a Deus e eu ouço a Deus. Eu vou ser sincero para você, Lucas. Se uma borboleta vir e pousar na minha janela de manhã, dependendo da mensagem que eu quero receber de Deus, ou um pardal, eu consigo descodificar hoje. Eu não fico esperando só o profeta. Os animais também trazem recado de Deus, viu? E muitas vezes fazem igual fez com a mula de Balaão. Tu não quer acreditar, vai usar a mula para falar. Né? Os corvos trouxeram o que para Elias? Uma mensagem que Yahvé é bom, que ele supre os seus servos. Eles trouxeram comida para Elias. Deus tem diversos mensageiros e muitas vezes Ele vai enviar anjos também. Eu cansei de ser visitado por anjos. Então, muita gente pensa que Deus usa só os meios mais convencionais, os profetas, a pregação. É a via principal. Mas tem várias maneiras pelas quais Deus está falando com você. Deus vai usar a tua esposa. Deus vai usar uma criança. Deus vai usar o vento. Lucas está escandalizado. O que aconteceu com Elias? Vento, tempestade, fogo. Ele usa todos os meios para que você entenda a mensagem dele, compreenda a mensagem dele. Ele vai falar para você diretamente também. Ele vai falar em sonhos. Ele vai falar em revelações. Ele vai falar em cultos. Ele vai falar no YouTube. Pode usar o YouTube, Lucas, por que não? O YouTube tem muitos homens de Deus pregando, ministrando a palavra de Deus. Ele vai usar livros. O apóstolo São Paulo falou, não esqueça meus livros. Vai usar livros, vai usar ensinos, vai usar doutrinas. Existe uma maneira dinâmica de você ouvir a Deus. E isso você se desenvolve com um relacionamento de oração. Você ora e Deus vai trazer a mensagem. E Ele vai trazer a mensagem por meio da chuva. Ou não? O grande problema é que nós ficamos focados em ouvir a Deus simplesmente só por um profeta. Uma pregação. Todos esses meios têm respaldos na palavra de Deus. Porque Jesus, quando Ele fala, o vento, o mar e tudo lhe obedece. Então Ele manda a sua mensagem. E muitas vezes Ele vai usar uma baleia para falar a tua mensagem. Para que as pessoas possam crer. Ele vai usar um grande peixe. Ele vai usar uma mula. E tem mais. Ele disse certa vez, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Ah, gente, eu sou poeta. Tem gente que estava pensando que aquelas pedras ali eram quem? A gente dizer, pessoas?
As pedras falam. As pedras falam. Eu sou poeta, eu sou muito doido. Pode ter certeza que as pedras clamam. Aquilo é literal. Os poetas conseguem entender muito bem isso daí. As pedras trazem mensagens. Vocês lembram que eu falei para vocês que o cosmos é um discurso silencioso? Vocês lembram que eu falei que Lutero dizia que as árvores estão pregando diariamente? Então é só entender a criação. Lucas está escandalizado aqui hoje. Lucas pensou que tinha ouvido tudo com 22 anos, gente. O jardim era o lugar de crescimento e multiplicação, lugar de conhecer Deus intimamente, lugar de expressar adoração a Deus sem necessidade de intermediação. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Antes da queda não havia necessidade, Deus estava lá pela manhã, Jesus com certeza estava andando pelo jardim, os anjos passeavam pelo jardim também, falando das belezas do céu, do Criador, do eterno Deus. Céus e terra não eram totalmente conectados, eu creio que não havia separação, céus e terra era uma coisa só, onde Deus estava continuamente presente. E posso te dizer uma coisa, para te escandalizar mais um pouco, Lucas? Ele está mais presente hoje, dentro dessa interpretação e concepção, do que naquela época. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lógico que ele estava todo dia com Adão e Eva, como está conosco também. Mas diz que ele visitava. Ele não te visita, ele está com você. O nosso Deus não é um Deus que visita, é um Deus que está conosco todos os dias. Quem falou para você que o teu Deus é o Deus de visita? Tem gente esperando Deus visitar, eu não estou esperando Deus visitar. Deus está comigo todo dia, toda hora, pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu não estou aguardando visitar, Deus não é um turista. Deus está com você todos os dias, dona Reijane Mila da Silva. E você caminha com Deus e Deus caminha com você, Rejana. Até quando você não está dando glória a Ele. Até quando você não está adorando, Ele está com você. Senhor, venha nos visitar. Não, Senhor, fica. Fica mais um pouquinho. Tainá? Está esperando Deus te visitar? Deus está contigo todos os dias. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vai escandalizar mais. Lugar de aprendizagem contínua e relacionamento com o cosmos em sua plenitude. Quando Deus colocou o homem e a mulher no cosmos, eles tinham uma percepção com certeza mais profunda do que nós temos dessa criação maravilhosa de Deus, que é o cosmos. Não vamos escandalizar aqui, né? Tem uns pregadores que diz que, eu não sei se foi Benihim, que Adão tinha asas, voava, viajou no espaço sideral, gente. Diz que viajava, voava, tinha asas e tal. Não é bem por aí. Mas Adão e Eva, eles tinham um relacionamento mais profundo com a criação. Com a obra da criação de Deus e com o cosmos. Entendiam de uma maneira mais profunda. As coisas, com certeza, que a física descobriu e vem descobrindo, eles já sabiam. Todas essas informações, eles já tinham conhecimento dessas informações. Porque eles estavam numa dimensão espiritual, onde essas coisas são totalmente conhecidas. E com a queda, a ciência veio descobrindo, na verdade, aquilo que os nossos pais já sabiam antes da queda. E eles conheciam o mundo material em mais profundidade. É outra realidade. É por isso que Jesus vem em carne e osso, ele cura as pessoas. Porque ele conhece a matéria. Ele tem o poder de manipular para curar. Os anjos são imateriais. Eles não estão presos por leis da física. Eles não estão presos no espaço. Então, eles tinham um conhecimento mais profundo do cosmos em sua plenitude. E Deus colocou Adão e Eva ali para crescerem continuamente num relacionamento com Ele. De aprendizagem. Eles estavam começando a aprender. Eles foram criados para aprender continuamente do Senhor.
Por isso o Senhor visitava para conversar com eles. E nós também. As Escrituras dizem que o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. Quando nós negamos e negligenciamos o conhecimento, nós vamos perecer. O jardim foi criado com o propósito de expressar a beleza da vida e o cumprimento das ordenanças pactuais. Foi estabelecido um pacto entre Deus, o homem e a mulher. E Deus colocou o homem e a mulher no jardim para expressar a beleza da vida e cumprir esses pactos. Primeiro, o mandato social. Eu comecei a esboçar isso. Do relacionamento entre nós. Nós devemos nos relacionar entre nós. Nós não estamos em guerra. Nós não estamos em guerra com ninguém. Nós não estamos em guerra com o movimento LGBT. Nós não estamos em guerra com muçulmanos. Nós não estamos em guerra com católicos. Não estamos em guerra com outras igrejas. Ou quem não é crente, com ateu. Nós estamos pregando o Evangelho. O Evangelho, muitas vezes, ele traz dissensão, separação. Jesus disse isso, que ele não veio semear paz, mas espada. Mas aí é um resultado do Evangelho. Aquilo que o Evangelho faz e muitas vezes causam essas situações. Mas, sobretudo, nós temos um mandato social, onde nós devemos nos relacionar bem com todas as pessoas. Onde nós devemos respeitar as pessoas, como indivíduos. Sejam elas negras, sejam elas pretas, independente de qualquer opção sexual, a opção que Deus deixa é um mandato social, onde nós vamos nos relacionar como criatura, primeiramente. Criaturas de Deus, e depois nós vamos nos relacionar como filhos de Deus, mediante os valores. Lógico que tem valores que eles não terão nenhum sentido por uma comunidade LGBT. Qual o valor que nós prezamos aqui em relação à família? Casamento é entre o homem e a mulher. Uma verdadeira família é constituída por um pai, uma mãe e filhos. Só que, se tem um direito social, onde se permite, por uma lei, que eles adotem, isso não tem muito a ver com os nossos valores, com aquilo que nós praticamos. Nem por isso nós devemos desrespeitar. Nós devemos não concordar. Nós devemos falar isso, mediante a palavra de Deus, não é correto. Mas eu não vou fazer uma campanha com a comunidade aqui, com bandeiras contra isso. Eu vou me posicionar pregando o Evangelho. Eu vou trazer a mentalidade de Deus do Evangelho. Nós não concordamos, não está de acordo com as Escrituras. Não é correto o kit gay dentro da escola. Não está de acordo com os nossos valores, os nossos padrões como igreja. E se houver algum meio legal de lei, de representatividade de pessoas que representam a igreja, ou os valores das Escrituras, nós vamos estar de acordo. Nesse sentido. Nós vamos usar as ferramentas que nós temos. Mas existe um mandato de nós vivermos em paz, à medida do possível, com todos os homens, com todas as pessoas. Se possível, as Escrituras dizem, tem de paz com todos os homens, se for possível. Só que muitas vezes isso não vai ser possível. Então a concepção de que a igreja está em guerra contra a sociedade, que estão pregando por aí fora, que nós estamos em guerra, não. Nós estamos guerreando contra valores, contra pensamentos que estão sendo tentando introduzir, digamos, até dentro da igreja, porque se é no mundo, não tem nada a ver conosco, que já é do mundo. Então vamos prestar atenção em muita coisa, gente. Vamos respeitar as pessoas. Vamos entender até onde a lei da liberdade das pessoas, porque tem um mandato social, que a humanidade ela deve caminhar em paz uns com os outros. Só que isso muitas vezes não é possível. Por causa dos valores, as diferenças culturais, de pensamentos, de cultura. Só que nós estamos aqui na terra para levar o Evangelho de Deus, para levar a salvação, para levar o Cristo que dá paz, que dá vida e que dá esperança. O desejo do meu coração, como ministro de Deus, é que toda a comunidade LGBT conhecesse o amor de Deus, conhecesse a salvação, conhecesse o outro lado da moeda, que existe uma proposta de amor de Deus, de salvação,
de libertação, de vida eterna, que vai muito além de viver inflamado nos seus desejos carnais, como se a vida se resumisse a isso aqui. E daí nós matamos uns aos outros brigando por esse mundinho velho, sujo, gente. Cheio de poluição, você respira poluição. Você respira veneno. Está todo mundo morrendo de câncer, de doença, e as pessoas brigando por isso. Só que o meu evangelho, como diz o apóstolo São Paulo, eu também posso falar isso, ele tem uma proposta de salvar em Cristo Jesus todo aquele que conhecer essa verdade e esse evangelho. Então tem uma vida melhor para o gay que conhece Jesus. Tem uma vida melhor para a comunidade LGBT. Tem uma vida melhor do que essa vida aqui de 30, 50 e 70 anos quando dura. Só que as pessoas estão largando esta vida por uma mesquinharia. Estão devorando, matando uns aos outros por esse mundinho velho, sujo, encardido por causa do pecado. Nós não podemos ser uma igreja de mente cauterizada. Nós devemos levar as ondas do amor de Deus a todo aquele que crê, aquele que é eleito pela salvação em Cristo Jesus, levar o amor de Deus às pessoas. Aquele amigueu teu, prega o evangelho para ele. Fala para ele que Jesus o ama, que Jesus tem um propósito, um plano na vida dele. Prega o evangelho para ele, diga que há salvação para todo aquele que crê, que há esperança para que todo aquele que crê, que há vida em Cristo, que há uma vida melhor do que viver inflamado nos prazeres nessa vida cotidiana. Você também, dona Rejane, prega para os teus amigos, as pessoas que você conhece, que são gay, que são homossexuais, que são travestis, que são bandidos, que há ondas do amor de Deus sobre essa terra, que essa terra está cheia da glória do Deus de Israel. Aleluia! Se eu não crer nesse evangelho, gente, eu vou parar de pregar. Se eu crer que o evangelho que eu prego, ele só salva o filho bonitinho, da menina que nunca transou, daquela menina que sempre foi a boazinha, que estuda, daquele filho que trabalha, que fez a faculdade, aquela família boa socialmente, aquela família que são impecáveis, cheia de justiça própria. O dia que eu crer que evangelho é só isso, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu creio no evangelho que salva aquela pessoa que está lá no pó, na cinza. Eu creio no evangelho que salva o pobre, que salva o rico, que salva o mendigo, que salva aquele filho socialmente bom, aquela filha socialmente boa, que salva a lésbica, que salva o travesti, que salva o bandido, o usuário de droga, o traficante, o advogado, o juiz, o ladrão, o pedófilo, seja lá o que for. Eu creio no poder do evangelho de Deus para salvar todo aquele que crê. Inclusive eu creio que o evangelho que eu prego salva Silas Malafaia. Gostou, carioca? É o evangelho que me salva, que salva o Silas, que salva o Macedo, que salva o Genoduque, que salva o Valdomiro, se viver segundo esse evangelho. Esse evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Quando a pessoa entende e recebe essa mensagem, e recebe essa verdade, esse evangelho salva todo mundo. Por isso que nós cremos na eleição. Porque pela eleição, ninguém pode resistir à graça de Deus.